Ouve só a história que eu vou contar para vocês. Arari é uma cidade ao norte do Maranhão com cerca de 30 mil habitantes. Mesmo pequena, é uma referência para os povoados do seu entorno. É lá que muita gente tem acesso à educação, saúde, serviços bancários, assistência social. É o caso do povoado de Canarana. Separada de Arari por uma única estrada de terra, Canarana fica isolada durante o período de chuvas. Um problema que já poderia ter sido resolvido. Isso porque um deputado federal enviou mais de R$1 milhão em emendas parlamentares para obras naquela região em agosto de 2023. Só que a atual prefeita não sabe onde foi parar o dinheiro. Só sabe que não foi parar em obra nenhuma. Infelizmente, o caso de Arari não é o único no Brasil. A Polícia Federal está investigando uma espécie de rachadinha que desviava as emendas parlamentares que seriam destinadas à cultura aqui no Maranhão. Um esquema milionário com valores que deveriam ser convertidos em projetos sociais e culturais, que, segundo a Polícia Federal, não eram realizados. 17 de outubro de 2025, sexta-feira. 3 pessoas foram presas em flagrante após realizar um saque de R$500 mil em uma agência localizada em São Luís. É uma versão atualizada, uma versão 2.0 do orçamento secreto. Aquela modalidade de emenda parlamentar que começou a ser empregada em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro. Era assim, o relator do orçamento no Congresso distribuía o dinheiro sem qualquer identificação. Ninguém sabia nem quem destinava a emenda e nem para onde o dinheiro ia. Em dezembro de 2022, no entanto, o Supremo Tribunal Federal deu um basta nisso. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ações que questionam o chamado orçamento secreto. Os ministros consideraram, por 6 votos a 5, que o uso indevido das emendas de relator fere a Constituição. E aí, o Congresso encontrou uma alternativa para conseguir gastar sem ter que prestar muita conta, passando a fazer uso das chamadas emendas PIX. Para você ter uma ideia, neste ano, de um total de R$50 bilhões em emendas parlamentares, quase 8 bilhões tiveram esse destino, por meio das tais emendas PIX. De acordo com a CGU, o valor repassado a governos e prefeituras por meio das emendas PIX cresceu quase 13 vezes entre 2020 e 2024. A Polícia Federal tem mais de 100 de inquéritos abertos para apurar desvios com as emendas PIX. Elas que já estão na mira do Supremo. Em agosto do ano passado, veio a marcação cerrada do ministro Flávio Dino, que suspendeu os pagamentos e exigiu critérios de transparência e rastreabilidade para todas as emendas. Flávio Dino também determinou mudanças nas chamadas emendas de bancada e de comissão. Em março desse ano, o Congresso aprovou novas regras para elas, mas manteve brechas que dificultam a identificação dos autores. Encomendada por Flávio Dino, uma análise da Controladoria Geral da União levantou preocupações. A CGU apontou irregularidades no repasse de R$724 milhões. Das 10 cidades auditadas, apenas São Paulo cumpriu os requisitos de rastreabilidade e transparência determinados pelo STF. As outras 9 apresentaram erros de execução, monitoramento e transferência na aplicação de recursos, de acordo com os auditores. O Supremo Tribunal Federal fará uma nova audiência pública nesta semana, no dia 23 de outubro. A ideia é que o Congresso explique se já conseguiu melhorar a transparência e a rastreabilidade das emendas. A audiência reunirá também órgãos e bancos públicos que operam esses recursos. Para o ministro Flávio Dino, este é um dever da Corte. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional em todos os países do mundo, enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a anatomia das emendas. Neste episódio, eu converso com Tiago Faria, coordenador de política do jornal O Globo em Brasília. Quarta-feira, 22 de outubro. Eu queria muito te pedir para explicar os achados da reportagem que você assina com o Patrick Camporês. Vocês dão o título para essa reportagem, que é um título super interessante, que é A Emenda Sumiu. Como é que vocês descobrem o desaparecimento
das emendas? A emenda surgiu, esse título, surgiu de uma resposta de uma prefeitura a um questionamento feito pelos órgãos de fiscalização. A prefeita simplesmente admitiu que falou, olha, não sei onde foi parar esse dinheiro não está na conta, não sei para onde foi. E desde o ano passado, há uma tentativa, ou vamos dizer assim, uma ofensiva, tanto da Polícia Federal quanto do Supremo Tribunal Federal, de tentar controlar melhor essa destinação do dinheiro via emendas. Então, existem algumas brechas que permitem que o dinheiro não seja fiscalizado. São mais de 100 procedimentos abertos desde então, e a gente começou a ir atrás dessas histórias com foco em achar casos em que a população, de fato, era prejudicada por conta dessa falta de controle das emendas. O caso de Arari chamou muito nossa atenção, primeiro, porque é uma região bem pobre no interior do Maranhão, que as pessoas precisam desse dinheiro público, precisam do poder público para ter condições mínimas de sobreviver ali, né? E o fato da própria prefeitura, o órgão público, o ente público em que as pessoas contam para que forneçam serviços ou dê essa ajuda, admitir que recebeu um dinheiro que não é um dinheiro desconsiderável e admitir que simplesmente sumiu. Então, a gente foi atrás para saber exatamente, percorrer o caminho exatamente dessa emenda para saber por onde passou e descobriu uma prática que depois a gente foi ver, inclusive, se repetia muitas vezes em várias prefeituras. A gente achou mais de 20 casos do tipo em que a prefeitura recebia o dinheiro em uma conta, passava para outra, ia dissipando em pequenas transferências para outras contas que era para usado para pagar salário do servidor municipal, pagar a conta de água, de luz, mas pagar também fornecedores, muitas vezes sem muita explicação e sem, de fato, ter uma comprovação de um serviço prestado. Bom, vocês encontraram 20 casos num período muito curto de tempo. A gente sabe que desde 2019, quando essas emendas começaram a ser aplicadas, houve uma explosão dessas emendas sob justificativa de que era preciso acelerar a liberação das emendas parlamentares. E o que se viu foi uma aberração, uma verdadeira aberração. E é exatamente no rastro desse dinheiro que vocês chegam à cidade de Arari. No caso de Arari, que fica no Maranhão, esse município recebeu 1,25 milhão de reais de emendas parlamentares no ano de 2023. A gente contou esse caso, inclusive, na abertura do episódio. Como é que você chega a Arari? Por que você começa a sua reportagem por essa cidade? Além do fato da própria prefeitura admitir, e não só para a gente, mas admitir em documentos oficiais, uma resposta ofício que eles enviam para a CGU a partir de uma auditoria pedida pelo Supremo, chamou a atenção também que a emenda ela serviria para um propósito que a população de lá precisava muito, que é a melhoria de estradas que levam a região a povoados. Então, esse problema real da emenda, ir além do que é os problemas burocráticos, né, a falta de transparência, a questão mais administrativa da emenda, ela reflete no problema real que em Arari isso fica muito exposto e isso é muito simbólico para o problema que a falta de controle e a possibilidade, as brechas que tem para desvio causam na vida das pessoas. E como é essa cidade, o que os moradores de lá dizem? Eles provavelmente estavam esperando receber recursos para atender essas necessidades todas. E aí, o que se ouviu deles? Bom, é uma cidade no interior do Maranhão, uma cidade que tem muitos problemas estruturais, então é comum as ruas terem, por exemplo, o esgoto a céu aberto, e fora a região central, boa parte das estradas que levam aos povoados, ali são vários povoados ao redor da região central, são estradas de terra. E são pessoas que trabalham no campo, trabalham com plantações, é uma região próxima ao Rio Mearim, então eles necessitam dessas estradas para levar tanto sua produção, quanto para questões práticas da vida. A falta da estrutura, a falta de estrutura, a falta de melhoria da estrada, por exemplo, causa impacto na vida delas de forma
bem significativa. O hospital da cidade, por exemplo, quando a gente chegou lá, ele estava com parte dele interditado porque parte das estruturas estavam caindo por falta de manutenção. Então, não havia dinheiro para manutenção do hospital. A opção da prefeitura foi interditar, parar o atendimento para poder não colocar os pacientes em risco de, por exemplo, desabar um teto. Você citou o deputado que mandou essa emenda, esses mais de 1 milhão, para Arari. O que ele diz? O que ele alega? A resposta do deputado é padrão em relação a qualquer outro tipo de irregularidade que a gente encontrou em emendas de outras cidades. Ele diz que a responsabilidade é do prefeito, que cabe a ele como parlamentar fazer a indicação e, a partir dali, quem é responsável pela execução é a prefeitura e a fiscalização os órgãos de controle, no caso, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas do Estado, no caso de das verbas PIX até o ano passado. Agora mudou por decisão do ministro Dino, o TCU também passou a ser responsável por fiscalizar essa verba. Saindo de Arari, eu quero ir para uma outra cidade, mas essa na Paraíba, que é a cidade de Zabelê. Em 2023, esse município, que tem pouco mais de 2 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, recebeu uma emenda de 3 milhões de reais para a construção de um parque. O que aconteceu com esse dinheiro, Thiago? Teve destino semelhante ao das emendas para Arari? Ou da emenda para Arari? Pois é, Natuza. É mais um caso em que ninguém sabe onde foi parar o dinheiro, nem mesmo a prefeitura. O parque? E o parque não existe, não saiu do papel. Ou seja, não sumiu só a emenda, sumiu a emenda e sumiu o parque também. Quer dizer, não dá para dizer que sumiu o que nunca foi feito, o que nunca foi achado, né? Tem uma característica, vamos dizer assim, pitoresca até, que esse parque ele chegou a ser anunciado pela prefeitura com um vídeo em 3D ilustrativo, foi produzido por um escritório de arquitetura de Recife até, e ele mostrava detalhes ali, como seria o local, mostrava as pessoas, uns bonequinhos numa ciclovia, uma praça de alimentação bem equipada, uma pista de corrida, um espaço grande para evento, até um lago que seria construído no local. E a gente foi checar ali no endereço onde está previsto esse parque, onde estava previsto esse parque, e não tem lago nenhum, ou seja, é só mato à beira de uma rodovia, e essa divulgação foi feita em fevereiro de 2024. E a ideia da prefeitura era usar o dinheiro de uma emenda como recurso ali, o dinheiro de uma emenda enviada em julho de 2023, do ano anterior. E esse dinheiro, em fevereiro, quando foi anunciado o parque, já não estava mais na conta. A gente foi atrás de alguns demonstrativos bancários, tratos bancários da conta da prefeitura, e mostrou o mesmo modus operandi que tinha sido feito em Arari. A prefeitura recebeu o dinheiro numa conta e fez uma série de transferências para outras contas, gastando dinheiro com, sabe-se lá com o quê. E aí, a gente checou na conta dessa prefeitura, tem um sistema do Tribunal de Contas do Estado que permite a gente checar, tinha só R$300 na conta, que deveria ter 3 milhões, que era o valor orçado do parque. E a gente questionou a prefeitura, a CGU questionou a prefeitura, e ninguém sabe para onde foi o dinheiro, não sabe como foi gasto. E o parque ainda tem um outro detalhe do parque que eu achei interessante também, que é o seguinte, o terreno onde está previsto o parque, a prefeitura informou que precisaria, antes de começar a obra, de fazer o projeto, precisaria desapropriá-lo. Só que eles foram nos cartórios da região ali e não está registrado no nome de ninguém. Ou seja, a prefeitura não sabe nem de quem é o terreno onde ela prometeu um parque. E quem foi o parlamentar que mandou essa emenda? Você conseguiu falar com ele? Foi uma ex-deputada. Nesse caso, como a emenda foi enviada em 2023, era referente ao orçamento de 2022, né? Então foi a deputada chamada Edna Henrique, que ela não foi reeleita. Ela perdeu o mandato ali em 2025, no começo desse ano. Você chegou a falar com ela, não? A gente procurou ela não deu nenhuma resposta, não se manifestou, não quis explicar onde foi parar. A gente foi atrás também do ex-prefeito, que inclusive é primo da atual prefeita, e eles também não deram nenhuma explicação. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Thiago Faria.
Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um ministro do governo Bolsonaro, caiu depois, e ele dizia o seguinte, assustado com a dinâmica da liberação de emendas assim, que quando a emenda era enviada para o município, havia municípios que pegavam esse dinheiro e começavam a gastar em coisas menores, dividiam, pulverizavam esse dinheiro. Ele disse, Natuzé, a lógica é uma espécie de lógica de lavagem de dinheiro, que você vai desmembrando a aplicação da verba de forma que você não consegue rastrear a sua própria origem. O que você ouviu e o que você pesquisou para escrever essa matéria? Sim, a gente ouviu a mesma comparação, Natuza, até porque a gente teve um caso de repercussão recente que foi usado esse mesmo método, e foi aquele roubo do Pix. A invasão ocorreu nos sistemas da empresa CIM Software, que presta esse serviço de tecnologia para 6 instituições financeiras que foram atingidas. São contas reservas, ou seja, são contas ali justamente para compensações de pagamentos que acabam sendo importantes até para a solidez do sistema bancário. O que acabou acontecendo na prática é que o dinheiro das contas desses bancos, que estavam depositados no Banco Central, foram retirados e transferidos para os golpistas, que transformaram o dinheiro, inclusive, em criptoativos com o objetivo de tentar, de alguma forma, proteger esse patrimônio, o patrimônio do seu roubo. O método era o mesmo, assim, era pegar um dinheiro que eles chamavam de conta bolsão, né? Colocar nessa conta bolsão e fazer vários depósitos, algumas contas, foi se descobrir depois, eram contas de laranjas, e nome de laranja, né? E aí sabe-se lá para quem foi. E é um método que os investigadores chamam de... é uma das camadas da lavagem de dinheiro, né? Você usa isso para tentar tirar a rastreabilidade do dinheiro. Você sabe que o dinheiro que estava aqui, ele entrou aqui, mas não sabe para onde ele foi. Porque você mistura ele com outros recursos e na hora de depositar, na hora de transferir, você não identifica qual parte do dinheiro está sendo usado. Uma analogia que me fizeram também, que eu acho que fica mais fácil até para o ouvinte entender, é como se você fosse um motorista de Uber, você fizesse 50 corridas, recebesse o dinheiro dessas 50 corridas no dia, e no final do dia você vai abastecer seu carro. Você não sabe se o dinheiro que você está usando para abastecer o carro é da primeira corrida, ou da última, ou da terceira. Na hora que você transfere o dinheiro da emenda de uma conta, que é uma conta específica aberta para receber aquela emenda, para a conta que é usada para pagar fornecedores, a conta que é para pagar salários de servidores, a conta que é para pagar dívidas com outros entes. Então, acaba sendo difícil você rastrear para onde foi o dinheiro, né? No norte, Macapá foi o município mais beneficiado, com quase 129 milhões no período. A controladoria encontrou indícios de superfaturamento na aplicação dos recursos. São Luís do Anauá, em Roraima, recebeu quase 90 milhões. Por lá, a CGU encontrou obras paralisadas e prazo de vigência esgotado. Iracema, também em Roraima, recebeu mais de 55 milhões. No Rio de Janeiro, por exemplo, a CGU apontou indícios de superfaturamento na compra de portas acústicas para os teatros Ipanema e Zimbinski. O sobrepreço estimado foi de R$200 mil. A diretora de programas da Transparência Brasil afirmou que é necessário dar mais transparência a esse tipo de verba. Num modo geral, a gente observa que elas são usadas com coisas bastante visíveis do ponto político eleitoral, então asfaltamento de ruas, pinturas ou coisas que não têm uma grande duração e que acabam não gerando, de fato, esse benefício à população a longo prazo. Tiago, quantas Araris ou cidades em situação semelhante você acha que cabem hoje no Brasil? Assim, o quanto a sua percepção te diz sobre a disseminação de práticas como essas via emendas? A gente tem, desde 2020, em torno de 30 bilhões de reais enviados via emenda Pix. Obviamente que seria até leigo da nossa parte falar que tudo isso foi desviado, mas o que dá para dizer é que boa parte disso a gente não consegue saber como foi gasto. E a partir do momento que você não sabe como foi gasto, abre brecha para desvios. A gente fez até uma outra reportagem antes dessa sobre as cidades, que mostrava que só 4% das cidades que receberam emendas Pix desde 2020 haviam feito algum tipo de prestação de contas. Ou seja, 96% não explicaram como usaram o dinheiro.
E não é que usaram dinheiro errado, eles simplesmente não explicaram. Pode ser que tenham usado o dinheiro corretamente, não explicaram. Podemos dar como diz o ditado, né? Dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida, exatamente. Podemos dar o benefício da dúvida, mas o fato é, a partir do momento que a gente pede o controle, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro e abre brecha para qualquer tipo de prática, como desvio, corrupção, enfim, tudo que a gente conhece aí, todo esse arsenal de ilegalidades que a gente conhece, que a gente acompanha há muito tempo, envolvendo dinheiro público. Não, e a coisa não pode ser solta, isso é dinheiro da população brasileira, não existe nenhuma justificativa para que não conheçamos o que é feito com o dinheiro que sai da ordem de pagamento do Congresso Nacional e vá para uma cidade no interior do Brasil, né? É um aspecto nefasto. E outra, os parlamentares que se valem das emendas PIX ou que se valem do orçamento secreto, e são muitos, estão montados, além de montados em muito dinheiro, tem muito poder político no Congresso Nacional. Então, já passou bastante da hora a uma mudança, né, na forma como esse dinheiro é destinado. Por falar nisso, o ministro Flávio Dino convocou uma audiência para esta quinta-feira, dia 23, para avaliar os avanços nesse rastreio das emendas parlamentares e especialmente as emendas PIX. Tem várias investigações no Supremo. O ministro Flávio Dino não é o único ministro do Supremo que relata investigações envolvendo a destinação de emendas a outros ministros. O que o Supremo está fazendo nesse momento? O ministro Flávio Dino ele determinou, desde o ano passado, uma série de mudanças nas regras e na forma como as emendas, não só as emendas PIX, mas em especial as emendas PIX, têm sido transferidas e executadas pelas prefeituras, né? Transferidas pelo Congresso, indicadas pelo Congresso e executadas pelos prefeitos. E ele quer saber agora se essas mudanças que ele determinou foram suficientes. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a legalidade das chamadas emendas PIX. Elas ficaram assim conhecidas pela facilidade para a transferência de recursos por parte de deputados e senadores para suas bases eleitorais. Essa decisão foi baseada em auditorias da Controladoria Geral da União. Entre as irregularidades apontadas estão superfaturamento, obras paradas, desvio de finalidade e contratação irregular de empresas. Ele quer que o Congresso e os órgãos de fiscalização, então ele fez uma série de perguntas tanto para o Congresso quanto para o TCU ou para a CGU, digam se funcionou ou não. É uma audiência que vai servir, por exemplo, para saber quais são as limitações para que o dinheiro das emendas PIX sejam 100% rastreáveis. A reportagem que a gente publicou no Globo trata justamente de um desses pontos, que é a utilização dessas contas bancárias de passagem para usar o dinheiro sem que ele seja rastreável. Agora o Congresso vai ter que dizer como evitar que isso aconteça, por exemplo. Eu confesso que eu estou ansioso até para saber, Natuza. E é constitucional porque há um debate que já alcança o Supremo, né, sobre se emendas PIX nessa forma, nesses moldes que você nos contou, cumprem a Constituição brasileira. Há uma série de ações questionando a legalidade das emendas da forma como elas são hoje. Uma dessas ações, inclusive, questiona, que essa sim preocupa os congressistas, se questiona a obrigatoriedade do pagamento das emendas, que isso não estava inicialmente previsto na Constituição e foi aprovada naquela PEC de 2015 no governo Dilma, uma forma ali até de o Congresso mostrar força para o governo que era relutante em pagar as emendas. A votação foi rápida e a proposta aprovada por ampla maioria. 452 deputados votaram sim, 144 a mais que o mínimo necessário, e 18 foram contra. O presidente da Câmara disse que a relação dos parlamentares com o governo será diferente. Isso acaba com uma prática que vai ser enterrada a partir de agora, que é a prática de os parlamentares ficarem reféns de liberações de emendas. Há uma série de questionamentos a essa questão das emendas PIX, porque ela foge de qualquer regra
que existe hoje de contratação por poder público. Então, até então, como funcionava? A prefeitura, para receber o dinheiro, ela precisava apresentar um projeto, ter ali um projeto executivo. Então, vamos pegar o caso de uma estrada, que é o caso que a gente trata na reportagem, uma estrada que seria pavimentada. A prefeitura teria que dizer qual trecho, quer dizer, primeiro, qual estrada, qual trecho, qual material seria usado, qual prazo que seria executado, abrir uma licitação, pegar as propostas, ver qual era a que mais se adaptava ao que ela precisava, e ela só receberia esse dinheiro a partir do momento que a obra começasse a ser executada. Então, existem regras de contratação que prevê a medição da obra. Então, a partir do momento que você começou a obra, você fez os primeiros 5 quilômetros, você recebe lá 10% do dinheiro. Só vai receber o dinheiro inteiro no final da obra. A emenda PIX subverte essa lógica de contratação no poder público ao dar o dinheiro de cara na conta da prefeitura antes mesmo de apresentar qualquer tipo de plano de trabalho. Agora, a partir das decisões do ministro Dino, passou-se a cobrar o plano de trabalho, que muitas vezes é uma coisa vaga. Então, como a gente viu no caso de Arari, o plano de trabalho da emenda era recuperar estradas vicinais. O plano de trabalho de Isabelê era construir um parque às margens da rodovia tal. Então, assim, são coisas ainda muito rudimentares em relação ao que era previsto e que ainda existe, mas que está se caindo em desuso, de vincular o dinheiro público a projetos específicos. Há estudiosos, enfim, cientistas políticos que defendem o fim desses modelos e a vinculação específica das emendas a projetos e políticas públicas existentes. Então, não daria para o deputado indicar um dinheiro para construir uma praça numa cidade do interior de algum estado se não existisse um projeto, uma política pública para construir praças nessas cidades. Seria uma forma de tentar vincular mais o dinheiro, controlar mais o dinheiro para que tenha critérios e que não seja essa discricionariedade dos parlamentares tão grande. Tiago, parabéns para você e para o Patrick por essa reportagem. Que bom que vocês dão cara para essa prática que não existe em lugar nenhum do mundo, já dizem os especialistas aqui no Brasil. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente no assunto. Eu que agradeço, Natuza, é uma honra participar, sou ouvinte do assunto, fico muito feliz de tratar desse assunto, que é um assunto tão árido, né? Tentar trazer uma forma mais didática para a população em geral. Eu que agradeço. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.